filho do nosso amigo Adalberto. E abraçando aí toda a família Mendes ligada na gente, obrigado pelo carinho da audiência. Ele nos traz aqui, com grata satisfação, a visita do nosso querido Dr. Carlos Paixão. Ele, naturopata, e vamos inclusive falar um pouco sobre a naturopatia. Ele também faz acupunturista no caso. E eu tive o prazer de ser cliente, né, do Dr. Carlos. Então, eu posso atestar exatamente com a época, mês de agosto, inclusive, eu perdi muito peso, fiquei fininho. Aí as pessoas perguntavam, Ailton, para você foi o que aconteceu, você fez cirurgia? Eu disse, não, eu nunca fui gordo, mas também magro assim, você nunca foi não. O que está acontecendo com você? Eu disse, rapaz, vou perguntar ao Dr. Carlos Paixão, ele pode explicar melhor. Bom, mas, Dr. Carlos, é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. Iridólogo, é isso mesmo? Iridólogo, naturopata, acupunturista, tudo isso em uma só pessoa. Dr. Carlos Paixão, sendo inclusive acompanhado também pelo nosso Instagram, Ailton Borges Radialista. Nós vamos primeiro saudá-lo, desejar um bom dia e automaticamente iniciar fazendo as perguntas que nós temos aqui. Bom dia, Dr. Carlos Paixão. Bom dia, Ailton Borges, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui e vamos que vamos. Muito bem. Bom, Dr. Carlos Paixão, naturopata, o que vem a ser naturopatia? Bom, a naturopatia, na realidade, ela é uma ciência, ela é uma arte e ela é uma filosofia, né? Uma ciência porque ela tem embasamento científico e filosofia porque ela é um estilo de vida. E como também ciência e estilo de vida, ela se aplica ao sistema de saúde, né? Como prevenção e como também tratamento, de acordo às necessidades, né, patológicas e o desequilíbrio do indivíduo. Então, isso é naturopatia ou, de acordo à Organização Mundial de Saúde, medicina tradicional ou medicina naturopática. Muito bem. Quais são os princípios que a naturopatia preconiza? O primeiro passo da naturopatia é acreditar na natureza, ou seja, no conceito natural do corpo. Então, quando ela ocorre, essa vitalidade, que é o vitalismo, que é a natureza do indivíduo, então ela aplica-se ao conceito de saúde. Então, esse é o primeiro princípio da naturopatia. O segundo princípio é a identificação da doença. Então, o naturopata, ele tem a ideia de que, através de uma investigação mais detalhada, identificar as causas da morbosidade ou da deformidade de saúde do indivíduo. Isso é o segundo princípio. O terceiro princípio é trabalhar um conjunto, ou tratar um conjunto de técnicas, né, terapêuticas, que é diferente da alopatia. Então, ela tem um arsenal terapêutico para corrigir as deformidades ou as patologias e equilibrar, devolver ao paciente a sua normalidade. Isso é o terceiro princípio. Na verdade, nós temos 7 princípios, mas aqui é o mais importante, mais básico, né? Básico para a gente entender realmente o que é naturopatia. E o outro importante ainda é educar. A base da naturopatia também se estrutura na educação. O indivíduo tem que ser educado sobre si mesmo, sobre a sua saúde, sobre o seu estilo de vida e sobre também a questão espiritual. Então, dentro de todo esse contexto, se aplica uma ciência da ancestralidade à modernidade. Isso é ciência naturopática. Muito bem. A gente sabe, é claro, que na chamada medicina tradicional, quando alguém está doente, normalmente tem os medicamentos, né, que são medicamentos adquiridos através
de farmácias ou até mesmo formulados. No caso da naturopatia, como age para o restabelecimento da saúde? Bom, o primeiro ponto de partida para restabelecer é o detox, é a desintoxicação biológica. Aquela que eu fiz. E sim, em que o indivíduo precisa se limpar organicamente, mentalmente e espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é restaurar através da nutrição. Então você tem que ter um alimento adequado. Hoje nós temos uma visão maior sobre o alimento, que é a nutrigenética e de acordo com o grupo sanguíneo. Então esses elementos fazem com que o corpo restabeleça. E quando há um processo mais complexo, então se usa as ervas. Sim. O chamado a fitoterapia, o fitofarmaco, porque quando eu falo em fitofarmaco se liga muito na questão do médico, porque só o médico naturopata é que tem o conhecimento mais técnico de prescrever esse tipo de medicação. Agora, em relação à fitoterapia, são pessoas, né, como terapeutas ou pessoas que não têm tão conhecimento, que podem utilizar das ervas como chás, tinturas, para utilizá-lo ali naturalmente, mas não é recomendado pelo especialista. Bom, a gente sabe, ainda voltando, falando, porque estamos fazendo a comparação, a diferenciação de uma da outra, a gente vai continuar chamando, até para entendimento melhor das pessoas, medicina tradicional. Por exemplo, quero mandar um abraço ao doutor Herenário, que está nos ouvindo, dermatologista. No caso do dermatologista, ele observa no corpo, vê se há uma mancha, ele pode observar se há um câncer de pele, isso é um exemplo. Bom, no caso de pessoas que têm algum problema interno, automaticamente usa-se os métodos como raio-x, ultrassom e outros meios para poder avaliar como está organicamente aquela pessoa. No caso, no seu caso, como médico terapeuta, como descobre, como identifica que a pessoa está com problemas orgânicos e que precisa exatamente daquele tratamento e que define o período de tratamento, que existem pacientes que têm um tratamento que vai de 15 dias, outro 30 dias e assim sucessivamente. Ou estou errado? Está completamente certo, mas tem um interessante é que a naturopatia ela não desfaz de nenhum tipo de diagnóstico, ou seja, ela também utiliza dos mesmos meios que a alopatia. Sim. Ela não diferencia. A única coisa que ela aumenta um pouco, né, na questão do diagnóstico é a análise da iridologia, que é muito importante, né, para complementar aquilo que foi analisado via convencionalmente, e a biorressonância magnética quântica e a pulsologia. Então, essas três técnicas de diagnóstica vai complementar o diagnóstico convencional, que seja ele laboratorial, né, que seja ele de outros mecanismos convencionais, e com esses dois tipos de diagnóstico, então o médico naturopata ele consegue então fazer uma terapêutica individualizada e integral ao mesmo tempo. Eu me recordo quando eu fui consultado pelo senhor, o senhor observou a minha íris, né? E através dali o senhor disse mais ou menos como seria o tratamento, que durou 30 dias. Isso. Fala sobre isso. A íris dos olhos. A iridologia é um sistema de diagnóstico que estuda ou faz uma leitura geral sobre o indivíduo, né? Então, ali está o presente, ou seja, o passado, o presente e o futuro do indivíduo, ou seja, a sua constituição, né, genética, a sua constituição genética e todo um processo, né, hereditário, fisiológico, psicológico e espiritual. Então, o naturopata, ele tem toda uma contextualização diagnóstica
daquele indivíduo, além de uma doença já formulada pela alopatia, por exemplo, no caso de uma cardiopatia, por exemplo, na iridologia vai constatar sinais em que aquele paciente está com aquele problema, mas também vai assinalar também que ele tem um processo, pode ser hereditário, pode ser congênito, ou pode ser também adquirido por má conduta, ou seja, má estilo de vida. Muito bem. A alimentação é tudo, né? Sim, com certeza. É fundamental na naturopatia a questão nutricional ou trofológica, como nós chamamos. A trofologia é o campo da naturopatia onde realmente desenvolve todo o conceito nutricional sanguíneo para que o indivíduo consiga ter uma harmonia celular. Muito bem. Bom, e agora existe casos e casos. Existem casos que o tratamento dura X dias, outros Y dias. Como é feita essa avaliação para saber o tempo? A doença simples ou aguda, ela é rápida de resolver. Né? Ela pode ser dias ou semanas ou meses. Mas uma doença crônica, ela requer mais tempo, de 3 meses, dependendo do quadro do paciente, até mais tempo. Então, tudo vai depender muito do estado, da imunidade do paciente, uma série de fatores que realmente venha a determinar o tempo. Geralmente 90 dias. Geralmente 90 dias, né? Muito bem. Eu me lembro que no meu tratamento foram 30 dias. Márcio da linha Verde, 15 dias, ele me falou. Agora, doutor Carlos, a gente aproveita também para saber o seguinte, a questão como o senhor iniciou na entrevista falando sobre o grupo sanguíneo. Diz muito de como deve ser a nossa alimentação, não é verdade? Sim, é verdade. De acordo com pesquisas, não só no passado, mas hoje recente, tanto nos Estados Unidos como na China, hoje está bem claro essa questão dos estudos do grupo sanguíneo. Por exemplo, nós temos hoje, recentemente, na China foi descoberto que os tipos, eu vou usar o que foi recente agora, descoberto, sim, o tipo claro. A, ele é mais suscetível a doenças gástricas e gripais. Então, nesse clima de frio, que nós estamos aí, vimos que muitas pessoas têm uma tendência a ficar gripada rapidamente e tal. Então, muitas vezes o A, ele tende a ter essa... Independente de se é A positivo ou negativo? Sim, por enquanto independente. Sim, né? sim. Existem os subtipos, que aí já é um outro momento para se discutir ou se comentar sobre o subtipo, mas o A em si, ele é muito suscetível a doenças gripais e a doenças do estômago, como também a doenças da parte genital. Então, por isso que é importante a gente ter uma alimentação de acordo com o grupo sanguíneo. Não é restringindo os indivíduos a alimentos, mas é dando o alimento necessário a cada tipo de sangue. Isso quer dizer, por exemplo, que comendo habitualmente comidas que sejam mais, diremos assim, mais benéficas para aquele tipo de sangue. Isso não quer dizer que esporadicamente, por exemplo, normalmente não se dá muito bem com carne, eu sou A positivo, não é muito aconselhável comer a chamada carne verde, né, ou carne vermelha, que é a carne de gado. Porém, carne de javali já é bom. Sim. Na verdade, um alimento muito bom para mim também, milho. Eu me dou muito bem com os alimentos à base de milho, principalmente o cuscuz. Quer dizer, então isso mostra que a gente tem uma tendência exatamente a se dar melhor. Agora, isso não invalida que de vez em quando coma alimentos que não estejam ali naquela dieta, né, doutor? Correto, com certeza. O indivíduo, como eu disse, ele não precisa ficar restringido o tempo todo ali. Ele pode sim se alimentar de outros alimentos que não estejam no grupo sanguíneo dele, mas que não seja isso um hábito. Né? Exato. Não seja uma coisa frequente. Isso, frequente. Pronto. Então, se ele fazer isso, ele vai bem, não tem problema nenhum. Muito bem. Eu sou aqui na cidade de Alagoinhas, está atendendo aonde?
Bom, eu estou atendendo na TriLife, né? É um instituto, um instituto de vida, Instituto de Saúde Integrativa. Integrativa e na rua Dinamarca 25. Que fica ali da UBS 3 ou do Catu. Isso. Certo. Vamos ouvir, depois eu volto com o senhor, um dos proprietários, né, que é sócio e a esposa, minha amiga Jéssica, um abraço para você. Bom, nosso amigo Anderson Mendes, bom dia, Anderson. Bom dia, Hilton, bom dia toda digital, todos os amigos ouvindo. Dr. Carlos, nosso naturopata. É isso aí, Dr. Carlos hoje atende com a gente, né, na TriLife, que é o Instituto de Saúde Integrativa. Né? Desculpe aqui minha voz, que eu estou me tratando com o Dr. Carlos. Na URBS, na rua Dinamarca 25, né, lá na rua do Catu. As pessoas podem até estranhar um pouco, por que não no centro de Alagoinhas? Né? Hoje, depois de vários estudos, nós fomos instalar a TriLife lá na rua do Catu, por ser um ambiente mais tranquilo. Lá a gente trabalha com todos os tipos de terapias. Naturopatia, Dr. Carlos atende com acupuntura, quiropraxia, iridologia. Então, ele faz todo esse tratamento que é mais natural. Lá também a gente trabalha com constelação familiar, reiki, você tem um conhecimento também, né, sobre essas terapias. Psicólogos, doutora Mirelle Góes atende lá com a gente, também. Nova Actis, que é de Salvador. Temos toda essa gama terapêutica lá no Instituto, né, lá na TriLife, certo? E por que isso? Porque lá é um lugar mais tranquilo. As pessoas hoje estão precisando mais de paz, de tranquilidade, para a cura vir com mais rapidez, fluir melhor, certo? E além de uma terapia, aproveitando o gancho aqui, aí tô rapidinho, a TriLife tem um diferencial de outras clínicas, né, que é as terapias também com cavalos, que é ecoterapia, que estamos trazendo agora aqui para a região. Nós temos um sítio em Aramari que transformamos na TriLife Ranch, e lá é onde vai acontecer os trabalhos de ecoterapia. Inclusive agora dia 22 terá um curso de capacitação para os profissionais da saúde, né? As vagas já estão terminando, faltam pouquinhas vagas, então quem tiver interesse corre logo, porque vai capacitar essas pessoas para trabalhar com os cavalos, trabalhar com as pessoas utilizando os cavalos como ferramenta. Mas eu sei que aí é a próxima oportunidade. Viu, Ailton? Então, lembrando que o Dr. Carlos está atendendo lá que dia? Na TriLife, dia de às quintas e sexta-feiras. No caso, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, a partir das 8 horas. Ele só não começou ainda por causa dessa entrevista, justamente, mas aí daqui vai direto atender. Já tem paciente aguardando. Sim. Né? Inclusive eu peço até pouquinho de desculpas e um pouquinho de... que já o Dr. Carlos está chegando. Então, e o número da gente lá é 759-9844-7024. Repetindo, 759-9844-7024. Ou 75 também, 98325-0222. TriLife. Qualquer coisa pode acompanhar também no Instagram, TriLife Instituto. E acompanhar aí que a gente vai marcar outro Borges lá. Agora interessante, com certeza eu vou lá fazer uma visita assim. Só para voltar para o Dr. Carlos, eu me lembro quando eu fiz com o Dr. Carlos, rapaz, alimentação basicamente zero, muito medicamento natural, na verdade, a pílula natural que você adquire aqui o pessoal quando você chega, foi o Dr. Carlos que passou, já é velho conhecido nosso e tal. E eu me lembro que ele me falou uma situação que eu disse assim, rapaz, ele fez com 15 dias, você vai ter tanta energia que você não vai entender como é que eu vou ter tanta essa energia se eu estou comendo pouco, o mínimo do mínimo, estou me alimentando de uma alimentação basicamente quase não, toda natural. E como é que isso vai acontecer? E com 15 dias certinho, parecia que eu tinha, como diz o outro, tomado a injeção de ânimo de tal forma que a partir daquela data ali, realmente isso aconteceu. E por que isso se dá? Nesse prazo de 15 dias, como o senhor estabeleceu no nosso caso. É o seguinte, no momento que o corpo se liberta da desintoxicação, das toxinas, dos radicais livres,
ou de substâncias estranhas no nosso corpo, que fica por muito tempo, né? Começa a liberar, as células começam a ter uma outra vida, uma outra visão. E essa visão é o aumento da energia através da sua nutrição, que ela começa a perceber que aqueles alimentos que ela está absorvendo é específico para ela. Então ela começa a dar um outro sentido ao seu corpo, né? Porque o alimento, ele é sangue. Sangue é vida. Então, dentro dessa teoria, o sangue começa a aumentar as células de defesa, aumenta a sua imunidade. Você começa a ter vitalidade. Então, é nesse sentido que, com 15 dias, você já começa a ter vigor, né? Vigor corporal, emocional, e também, aí você começa a buscar Deus com mais intensidade. Também tem esse lado. Nesse período, para a gente concluir sobre essa questão, nesse período, as pessoas que estão fazendo tratamento podem continuar fazendo, por exemplo, exercícios físicos? Bom, dependendo do tipo de detox, dependendo do tipo de detox, a pessoa pode fazer ou exercício leve, moderado ou pesado. Tudo vai depender do processo. É como se existisse casos e casos, né? Isso, entendeu? Então, nesse contexto aí, a pessoa pode fazer exercícios como yoga, tai chi chuan, respiração, meditação, né? São exercícios que vai acalmar o seu espírito. Em relação à questão espiritual, que eu queria enfocar um pouco aqui sobre isso, no momento em que você começa a se alimentar, fazer o detox, se alimentar direitinho, a parte cerebral, ela começa principalmente ali, o hipotálamo, a hipófise, toda aquela região ali, ela começa a produzir sangue, aumentar. E quando ela aumenta, você começa a ter essa sensação aí, a serotonina, dopamina e todas as outras substâncias neurais mais fortificadas, você tem a conexão com Deus. Muito bem. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Outra oportunidade, o senhor volta aqui para a gente dar sequência essa entrevista e falar também sobre a culpa, tá bom? Um abraço aí para o senhor. Ailton, só um minutinho. Esqueci da parte principal, porque o doutor Carlos tem mais de quantos anos, doutor Carlos, na área? Mais de 40 anos na área, então já é muita experiência. Não, imagina. Valeu, Ailton, Muito obrigado. Um abraço, então.